Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura para quem para o mês de outubro e os próximos 90 dias para quem tem o nó do norte em Virgem. Márcia, serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus em Virgem? Não, né? Por quê? Porque o nó do norte é um posicionamento bem específico que fala dos karmas que nós viemos transformar em Dharma nessa vida, ou seja, qual que é a minha missão, meu propósito de vida, né? A famosa pergunta, o que eu vim fazer aqui? Principalmente quando a gente está no processo de despertar de consciência, é o que a gente mais se pergunta, né? Nossa, quantas aqui? Quando tudo começa a se desconstruir. Então, se você não sabe qual é o seu nó do norte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um site onde você pode fazer aí o seu mapa astral de forma gratuita, tá bom? E nesse link aparece como nodo verdadeiro, tá? E todo mundo que tem o nó do norte em Virgem tem o nó do sul em Peixes, né? Que é as energias, padrões, vícios que você traz de outras vidas e que você ou precisa deixar para trás para cumprir esse seu nó do norte em Virgem, ou precisa usar de forma muito diferente nessa vida, tá? Para poder transformar o seu karma em Dharma. Então não quer dizer que você não vá usar os seus talentos, tem muitas coisas boas que a gente leva de uma encarnação para outra, mas tem que usar aí de forma sadia e não da mesma forma que você usou na outra encarnação para constituir esse karma, inclusive, que você tá aqui para se redimir e transformar em Dharma, né? Então, assim, se você quer saber o que quer dizer ter o nó do norte em Virgem, eu vou deixar aqui na descrição também uma playlist de um canal aqui do YouTube que eu gosto muito, que explica todos os nós do norte aí certinho para vocês, tá joia? Vamos lá. Então, o que quer dizer, né, ter o nó do norte em Virgem? A mesma coisa, o que quer dizer ter o Sol em Virgem, como eu, por exemplo, né, virginiana, Renzulanga, maravilhoso, anjinho, né? Então, o que é? Então, é importante a gente saber, né? Que tem gente aí que assiste as leituras de signo e tal, não sabe nem onde que aquela energia tá influenciando na vida, né? E, que mais? Muito obrigada a todos que passam, deu uma olhada aqui assim. Muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscrevem. Gratidão. Se você gostar, se servir para você, já deixa a sua colaboração aqui. E se servir muito para você, tem uma leitura de aprofundamento dentro do Jaiminha Flix, que é o meu canal aí de streaming com mais de 500 vídeos para te ajudar no seu processo de espiritualidade. Tem Chama Gêmeas, Nutrição Holística, todas as leituras de aprofundamento das intuitivas, que tem muitas ferramentas de cura, tem rituais de Isis, né, nas leituras de aprofundamento. Então, assim, tá muito bacana. E essa leitura de aprofundamento vai ter prescrição de florais de Bach, que ajuda muito a gente a mexer naquelas energias, naquelas emoções que a gente não consegue de forma consciente, tá joia? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá. Então, num passado recente, eu tenho o 8 de paus, a papisa e o papa. Olha que duas energias, masculina e feminina aqui, de muita espiritualidade vindo à tona, né? E o nó do norte em Virgem, ele é um nó, e com o nó do sul em Peixes, ele é um nó do norte que traz mais a gente assim para terra, ou seja, né, assim, para a questão do servir, mas um servir assim de forma humilde, né? Por exemplo, geralmente esse nó do norte são pessoas que abusaram bastante do poder em outra vida e que precisam aprender, ou é o contrário, Peixes com nó do norte em Peixes ou Virgem, não sei, depois olhem lá. Mas tem muito assim, alguém que precisa, digamos assim, usar os dons, eu acho que esse é o contrário, tipo, na outra vida usou para ter o controle e nessa vida tem que deixar o controle. E essas são pessoas que precisam aprender o equilíbrio entre a espiritualidade e o material, né? Mas também, por exemplo, assim, é o servir, e para muitos é tipo assim, é o servir aceitando, inclusive, aqui eu tô vendo muito assim, um despertar espiritual muito grande, tá? E é como se assim, você tivesse sendo chamado mesmo aqui, e aqui pode ser para poucas pessoas essa leitura, e não tem problema, né? Se for para uma, eu já tô cumprindo aqui a minha parte. Virginiana, eu tô aqui para servir, inclusive, né? E aqui no fundo do maço a gente tem a carta da força, tá? Então, o que eu percebo? 8 de paus, com esses dois arcanos maiores, eu tô falando aqui de pessoas que começaram, inclusive, a descobrir, assim, dons mediúnicos muito grandes.
tá? E assim, um grande chamado espiritual aqui mesmo, né? Muita intuição, muito assim, mas também lidando com muitos dogmas, crenças limitantes, né? Então, por exemplo, pode ser que numa outra vida você tenha sido aí, né, um bruxão, uma bruxona e viveu, né, isso assim de forma muito, sei lá, muito mais aberta, ou falava disso com tranquilidade, e hoje em dia você tá, por exemplo, numa família, entre pessoas aí, que é um pouco difícil de aceitar esses seus dons. Então, para muitos, você pode estar sendo chamado, inclusive, para trabalhar com isso, mas é como se assim, não tem condições aqui, tá? E para muitos, isso aqui se deu com, assim, uma ruptura, um rompimento de um relacionamento amoroso. Então, um relacionamento que trouxe, depois que finalizou, eu sofri tanto, que aí eu fui buscar ferramentas de cura, fui buscar uma explicação para esse sofrimento todo e tive esse despertar. Ou para outros foi por conta aí de ou um afastamento, uma briga muito grande na família, ou até a perda de um familiar, eu tô pegando aqui, tá? Que fez com que você buscasse respostas, e aí essa sua mediunidade ou essa sua espiritualidade aflorou assim de forma absurda. Fundo do Maço fala muito aqui do tamanho da força que você tem para domar, digamos assim, esse ego. Inclusive, tá vendo que ela tá segurando, né, a boca do leão ali? Aqui para muitas pessoas veio de uma situação de romance aqui. 2 de copas aqui, o Fundo do Maço, né? Como se, assim, geralmente pessoas com quem a gente tem conexão de alma, né? Almas gêmeas, chamas gêmeas, até relacionamento kármico mesmo, causam grandes despertares na ruptura, né? Porque é muito diferente, a ruptura é mais doloroso do que aquilo que a gente está acostumado. E aí a gente vai buscar, né, respostas aí, tá? Aqui no fundo, no presente, né, no momento presente, eu tenho um imperador, energia de Áries bem forte aqui, 5 de varinha de condão, ou seja, 5 de paus e 7 de cristais, 7 de ouros, e no fundo do maço um as de copas, né? Então, o que eu tô vendo aqui? O que né, você não está enxergando, digamos assim, ou o que tá te impedindo de desenvolver isso que você tem que desenvolver, que é a sua espiritualidade. Aqui com certeza, né? Separação, confirma e boa sorte. Aqui para a maioria das pessoas realmente, assim, se for, por exemplo, o desencarne de um ente querido, também é uma separação, né? Por exemplo, é da nossa família de almas, e olha aqui, boas notícias no fundo do maço, tem um as de copas, só tem coisa boa, é como se você não tivesse nesse momento, e super compreensível, porque você tá no meio de uma ruptura, no meio de uma separação, no meio de um luto, né, seja ele qual for aí, por morte ou separação, é muito difícil realmente da gente enxergar a luz no fim do túnel quando a gente tá nesse momento. E aqui eles estão falando que o que você não tá vendo é que essa separação é sinal de boa sorte. Como assim, Márcia? Sem essa separação, você não teria despertado seus dons. Sem essa separação, você não teria olhado para todas essas questões, por exemplo, assim, da sua ferida da rejeição, que a vida toda fez coisas do jeito que as pessoas querem, seguiu muito o que a sociedade acha que é certo, o que a família acha que é certo. Aqui, para muitos, tem a influência de um pai, uma figura masculina, né? Que pode ter te influenciado muito ao longo da vida, com inclusive alimentando essas crenças limitantes e tal. Às vezes, por exemplo, alguém aqui perdeu o pai recentemente, né? Ou um irmão mais velho, alguém que seja essa figura paterna. E tá meio sem chão, sabe assim? Porque essa pessoa era assim, a que ditava a minha vida. Então isso precisava acontecer, já estava tudo programado para que você, a partir de agora, começasse você a viver a sua vida de acordo com o que seu coração quer, não o que o ego quer. Porque quando a gente vive a vida de acordo com o que as outras pessoas querem, a opinião das outras pessoas faz parte da formação do meu ego, né? Então, quando a gente fala ego, não é questão do orgulho nem nada, tá? É essa formação do nosso ego. Então, é o momento, aqui ó, tá vendo? A interferência, o 5 de paus, tá? Tem muita interferência de outras pessoas aqui, né? Ou, por exemplo, se você tava numa relação só brigando, só, né, assim, a separação é a melhor coisa, sim. Não insista mais. Eu acabei de falar na leitura de touro, que também veio, assim, com uma energia de insistindo em não soltar algo que não faz mais parte da caminhada, que é muito, tá vindo, assim, quase todos os signos. Por quê? A gente veio de um portal 9 do 9, que é um portal de encerramento de ciclos, né?
para um portal de novos inícios, agora 10/10. E muitas pessoas, a maioria dos signos, estão com dificuldade de soltar esse passado para entrar no novo. Olha aqui, As de Copas. É uma nova fase muito mais alinhada com o seu coração e não com o ego, tá? Então, assim, e boas notícias. Quando você abre espaço para o novo, aqui, né, vem boas notícias, tá? E esse 7 de cristais, por exemplo, aquela coisa, ai, mas eu amava tanto essa pessoa, tipo assim, eu fiquei tanto tempo, ou de repente, né, assim, a gente tem uma história tão grande juntos, tipo assim, tudo que você plantou, você vai colher, mas não necessariamente com essa mesma pessoa. Ou se for com essa mesma pessoa, tem muita água para rodar debaixo dessa ponte para que vocês se reencontrem. E você não tem que ficar sentada esperando ninguém, tá? Pelo contrário, aqui, no mínimo que você tem que fazer é trabalhar em você, a sua espiritualidade. Tudo isso que tá vindo à tona não tá vindo de graça, é para você trabalhar. E muitos aí é para trabalhar a espiritualidade para ajudar outras pessoas, inclusive. Porque a carta do Papa fala muito daquele que ensina, um comunicador, tá? Então, assim, tem muito mais coisa nessa vida do que só amorzinho. Eu já escutei isso nem sei quantas vezes do meu mentor. Porque eu tô numa caminhada de chama gêmeas, então, assim, tipo, meu contrato é bem amarradinho, tipo assim, você faz sua parte que a gente faz a nossa. Tem isso você fazer, tá cuidando do serviço? Tá dando conta do serviço, né? E o serviço é quem? Sou eu, em primeiro lugar, me cuidar, eu ser feliz, cuidar de mim, me colocar em primeiro lugar, né? Tem a missão e o amorzinho é só a cereja no topo do bolo. Então é o famoso quer rir, faz-me rir. Isso, eu sinto que são duas energias que falam isso pra mim, o meu mentor e o meu eu superior. Quer rir? Faz-me rir. O eu superior, por quê? Eu vou evoluir se eu cumprir com as minhas missões, transformar meu karma em dharma. Né? Então, assim, aí, pequeno gafanhoto, você que está aí de avatar feminino para viver as experiências, faça a sua parte, né? E o mentor é a mesma coisa, tô aqui te ajudando na sua missão. Então, assim, vou, né? Para eu aqui continuar te ajudando direitinho, a gente cumprir essa nossa missão em conjunto, se cuide de você em primeiro lugar, né? E o amorzinho vem como uma cerejinha no bolo, porque ele sabe que enquanto encarnados aqui, a gente quer um amorzinho, né? Então, aqui ó, espelho. Quem ou o que te faz reagir? Essa pessoa, esse imperador aqui, passou pela sua vida simplesmente como uma ferramenta de espelho da espiritualidade, para te mostrar tudo que você tinha para trabalhar em você, para que você se voltasse para dentro, procurasse as respostas e aí sim a sua alma conseguisse falar mais alto. Né? Então, o que você não está vendo nessa situação, né? Que essa pessoa, para a maioria das pessoas aqui, é uma pessoa temporária. Ou, se é alguém que retorna lá na frente, porque entre mostrar para você esse espelho e você se curar, leva bastante tempo. E essa pessoa não vai voltar para sua vida enquanto você não trabalhar em muitas outras questões. Gente, veio com virgem forte no mapa, é isso. Então, fala que uma pessoa que tem, acho que 3, eu tenho Sol, Vênus e mais alguma coisa em virgem, tá? Então, assim, a gente veio nessa vida para servir mesmo, né? Tipo assim, a gente não veio de férias. O que não quer dizer que a gente não vá ser feliz, não seja feliz. Mas a prioridade, né, é esse desenvolvimento espiritual, esse servir. O amorzinho, ele entra ali mesmo de cerejinha, tá? Aceita. A gente aceita, dói menos e fica tudo certo, né? Eu já vim até com Vênus em Virgem, que é pra... Até a questão do amorzinho, assim, eu quero, mas nem tanto, sabe assim? Tristeza, né? Já é pra gostar de ficar sozinha, sabe assim? Tipo, é bom que aí sofre menos, até agradeço. Aqui, ó, divirta-se. Olha aqui, tá a pessoa nadando na taça. Olha que beleza, mostra isso aqui pro meu nó do sul em Sagitário, eu já mergulho numa taça de champanhe, não saio dela nunca mais. Olha aqui. Que beleza. Divirta-se, né? Tipo assim, tire um tempo bom pra você, festeje, não seja sério demais, que é o problema. Virgem, todo mundo que tem virgem forte no mapa tem uma tendência de uma fase da vida levar tudo muito a sério. Eu era muito assim até uma fase da minha vida. Depois eu descambei, porque daí o nó do sul fala mais alto. Mas assim, é aquela coisa, obrigação em primeiro lugar. Então aqui é o equilíbrio.
Entende? É o equilíbrio. Não vai, tipo, mas é... Porque como tem essa energia do Papa aqui que desperta junto para que você desperte a sua espiritualidade, mas junto vem também um monte de crença limitante com essa carta do Papa. Então, pessoa que trabalha para a espiritualidade nunca pode beber. Já ouvi isso muitas vezes, né? Tipo assim, as pessoas espiritualizadas não bebem nada. Pessoas espiritualizadas não fazem sexo. Pessoas, sabe... Umas preguiças, assim, vem um monte de coisa à tona, né? Então, tudo equilibrado, nós estamos na 3D, nós estamos no plano material. Então, assim, pra que encarna, então, se não é pra fazer nada disso? Pra viver de luz? Né? Tipo assim, não faz sentido. Então, assim, divirta-se, não se leve tão a sério. Não leve, tipo, a questão do despertar espiritual, eu já fiz muito isso, então, assim, não faça, tá? Não leve isso tão a sério. Não se leve tão a sério, né? Terminou, vai ter uma outra chance, tem outra pessoa, ou tem lá na frente. E aqui é aprender a levar as coisas com mais leveza, para você conseguir trabalhar isso que você precisa em você, conseguir aí cumprir sua missão e sim, na hora certa, aparecer essa pessoa. Mas o As de Copas fala que o primeiro amor, em primeiro lugar, é o amor por nós mesmos. E tem muito desse aprendizado aqui. Tá joia? Muito de se colocar em primeiro lugar e se amar em primeiro lugar. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na leitura de aprofundamento ou no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.